Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria. Esta oportunidade. Gostaria de ler com os amados irmãos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o versículo de número 30. Que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Meus amados irmãos, é um texto bastante conhecido. E no Evangelho de João, quando João está narrando, João, aos pés da cruz, ele vê as últimas palavras que Jesus proferiu naquele lugar. Mas o que eu quero dizer nesta noite é um assunto que já vem há muito tempo. A questão que vai nos trazer à tona da salvação. Ora, há muito tempo, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os fez para serem eternos. Deus tinha um plano perfeito. E este plano perfeito não envolveria a morte. O plano seria para a vida eterna. E o homem ali no jardim do Éden, ele tinha comunhão com o Senhor. Ele podia se comunicar com o Senhor. Ele tinha também esta grande oportunidade, todo fim da tarde, poder conversar com o Senhor. Mas o homem, ele peca. O homem, ele cai. E por decorrência da sua queda, há um afastamento. Há um distanciamento entre Deus e a sua criação. E não era o plano original de Deus isto. Não. O plano original de Deus o que era? Era ter comunhão para todos sempre com a sua criação. Mas o homem se afastou de Deus. E não conseguia ter mais o acesso com o Senhor. Não conseguia ter mais aquela comunhão como ele tinha antes. E isso foi passando para os seus descendentes. Até os grandes homens da Bíblia tentaram, mas ainda não era o bastante. Toda a humanidade, se a gente for observar, há uma dependência dentro do seu interior de ter um único Deus para adorar. Muitos não conseguem entender e começam a adorar outras coisas, mas não adoram ao verdadeiro Deus. Há pessoas que adoram a ciência, há pessoas que adoram as teorias da evolução, há pessoas que adoram outros deuses, são politeístas. Há pessoas também que adoram outras coisas, um objeto, mas não querem buscar a Deus, não conseguem ter aquela comunhão com Deus. Mas a sua alma, o seu interior, há a necessidade de se encontrar com Deus. E ele sabe dessa necessidade. Por que eu falo dessa necessidade? Porque, irmãos, se há uma necessidade de você ser feliz, se há uma necessidade dentro do seu interior de encontrar com algo bom, de se encontrar com Deus, se você não está conseguindo encontrar, você vai tentar preencher com alguma coisa. Porque muitas pessoas metem a cara nas drogas? Porque muitas pessoas metem a cara na bebida? Por quê? Porque ao consumir isto, traz uma alegria temporária. Mas passando o efeito, aquela alegria passa. E há aquela necessidade de sempre ter aquilo para tapar aquele buraco. Mas o que eu quero dizer nesta noite, aos irmãos que estão salvos, àqueles que estão visitando, que o único que pode tapar este buraco em seu ser é o Senhor Jesus Cristo. Apenas Jesus é quem pode tapar o seu ser. E quando a gente vai ver no decorrer da palavra, Deus sempre quis ter comunhão com a sua criação. Deus, ele sempre teve esse desejo de ter de volta aquela comunhão. E Deus, ele traçou um plano perfeito. E o plano perfeito foi enviado o seu Filho. Como a gente pode encontrar em João capítulo 3, versículo 16. Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse, mas para salvar. Então Deus, ele envia o seu Filho. E quando o povo judeu estava tão ansioso por um Messias, tão ansioso pelo Cristo, pelo seu Salvador, indagaram a um homem com um nome que se chamava João. E João pregava no Evangelho com tanta autoridade. E quando João pregava, as pessoas se arrependiam e vinham aos seus pés e diziam: eu quero aceitar, eu quero me arrepender dos meus erros.
E as pessoas começaram a ver aquele movimento e eles perguntaram: João, tu és o Cristo? E João disse: não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, preparando o caminho. Eu não sou o Cristo. Eu batizo com água, mas vem um, e este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só tem um que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João vai dizer: este, quem é o Senhor e o Salvador das vossas almas. E quando Jesus desce para ser batizado, João olha e diz: eis aí aquele cordeiro que vos falei, aquele que batizará com o Espírito Santo. E mais na frente, meus amados irmãos, quando Jesus está operando, está trazendo o povo de volta, os olhos de cegos são abertos, aleijados voltam a andar, todas as maravilhas Jesus consegue fazer. Mas pegam aquele homem, colocam ele numa cruz, fazem uma armadilha e prendem Jesus. Muitos discípulos o abandonam. Ele sente a dor do abandono. Ele sente a dor de não ter mais um amigo ao seu lado. Agora nós vemos a provisão de Deus em uma cruz, pronto para ser morto, pronto para ser ali crucificado, humilhado, maltratado. Mas tudo isto estava em decorrência com a profecia bíblica. Em Isaías capítulo 53, vai nos dizer o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se hoje você tem fé, se hoje você tem paz, saiba que foi pelas pisaduras de Jesus que hoje você tem uma paz no seu coração. Foi as pisaduras de Jesus, foi as feridas que Ele carregou, a cruz que Ele tomou em seus ombros, que era minha e sua, mas Ele tomou por amor a nós. A gente vê aqui, irmãos, em João, voltando para João, um Jesus crucificado, um Jesus já debilitado, um Jesus que não faltava mais nada para se cumprir. Aí Jesus, ele diz assim: tenho sede. Há algumas horas atrás ele tinha tomado a ceia e faltava ainda uma taça. E quando essa taça precisaria ser tomada, que era a taça de eu vos resgatarei, tinha o significado disto. Jesus disse: eu tenho sede. O que é que eles dão? Vinagre. Se você for olhar, for pesquisar, vinagre, ele é vinho estragado. Jesus, ele toma o vinho. E quando ele toma, ele disse: está tudo completo. Aí Jesus, ele vai bradar na cruz: tetelestai, que quer dizer está consumado. Em outras palavras, totalmente pago. Se esta palavra no tempos antigos era utilizada, a gente pode encontrar, meus amados irmãos, 3 exemplos para encerrar. Eu vou dizer quais esses exemplos. O primeiro exemplo era quando um malfeitor, um criminoso, uma pessoa desprezada, ela cometia um crime, e quando ela ia sido presa, e o seu julgamento era dado como sua dívida só será paga mediante a morte, quando aquele criminoso era pago, era carimbado um selo na sua certidão: tetelestai, a sua dívida foi paga. Quando também um senhor enviava o seu servo para fazer uma missão, e o seu servo voltava e trazia boas notícias, ele dizia: tetelestai, meu senhor, que quer dizer, a missão foi cumprida, a missão que o Senhor me mandou foi cumprida. E o terceiro exemplo é quando um general, ele manda o seu soldado ao campo de batalha, e quando o soldado volta do campo de batalha e a vitória está dada, ele diz ao seu senhor: meu senhor, tetelestai, que quer dizer, a missão foi cumprida, foi totalmente cumprida, não tem mais nada a se fazer e a guerra foi vencida. O que eu quero dizer é que a sua dívida foi paga na cruz do Calvário.
O preço foi pago. A missão que o Deus mandou Jesus fazer foi cumprida. E a guerra foi travada, mas foi vencida. O que eu quero dizer? Está tudo pago, meus amados irmãos. Quando Jesus abriu os braços e disse: está consumado, está totalmente pago. A minha e a tua dívida foi paga naquela cruz. Eu e você não devemos mais nada. O peso que estava sobre as nossas costas foi pago mediante ao sangue do Cordeiro unigênito de Deus. E este sangue que redime, é este sangue que salva, é este sangue que salva o mais vil pecador. É este sangue, o único sangue de um único justo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.